Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje da série Bilingual Voices, que tem uma pergunta que muitas escolas, professores e famílias já podem ter feito. Quando a gente está implementando uma proposta de educação bilíngue, estou implementando, e agora? O que fazer, né? Meu nome é Cecília Lemos e eu sou a gerente de serviços educacionais do Richmond Brasil e eu vou mediar essa conversa. Essa conversa de hoje vai ser com Maria Teresa de la Torre Aranda, mais conhecida como Terry. Ela é mestre em Teaching English as a Second Language, que é o ensino de inglês como segunda língua, pela School for International Training de Vermont, nos Estados Unidos. Licenciada em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, que é o antigo instituto isolado da Universidade de São Paulo, atual Unesp. Terry tem ampla experiência no ensino de português e inglês e na coordenação pedagógica também. Ela atualmente é docente do Instituto Singularidades, no curso de pós-graduação Bilinguismo e Educação Bilíngue, Desafios e Possibilidades. Ela também dá assessoria ao currículo bilíngue da Beacon School. Suas áreas de atuação incluem formação de professores, especialmente em educação bilíngue, e o desenvolvimento de currículo e a avaliação formativa. Seja bem-vinda, Terry. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer recebê-la. E eu lembro a todos que estão nos assistindo ao vivo que podem mandar perguntas pelos comentários, que vamos tentar responder a todas. Terry, bem-vinda. Muito obrigada, Cecília. Eu agradeço a Educate, a Richmond, por mais este convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a quem nos está assistindo. É um prazer conversar com você novamente, Cecília. Gente, antes da gente começar essa conversa, eu quero lembrar que durante a transmissão, nos comentários, vamos divulgar os links de agendamento de visita virtual e também links para a revista do Richmond Share Blog, que a edição nova acabou de sair do forno, em sua versão digital, totalmente gratuita. E também nos comentários vão haver os links para você conseguir o certificado de participação hoje aqui. E além disso, eu reforço que a transmissão da gente, desse webinar aqui, ela ficará gravada nas páginas da Richmond e Educate, do Facebook e YouTube. E aí, eu quero começar perguntando a você, Terry. Quando se fala em implementação de uma proposta de educação bilíngue, é claro que a gente está falando de um recorte aqui, mas quando a gente fala da implementação de uma proposta de educação bilíngue, existem várias modalidades e propostas possíveis. Quais são os critérios que guiam a escolha, ou que podem guiar a escolha sobre qual modalidade se ajusta melhor a cada escola? Então, Cecília, a educação bilíngue é um fenômeno bastante complexo, claro, e eu gostei que você usou a palavra recorte, porque o que eu trago aqui para compartilhar com vocês hoje é a minha experiência na cidade de São Paulo, em escolas privadas que usam inglês e português como línguas de instrução. Então, é um recorte pequeno e é dessa experiência que eu vou falar. Olha, eu acho que antes da gente pensar nas escolhas, nos critérios, acho que a gente tem que pensar em que aluno a gente quer formar. Que aluno bilíngue é esse, né? Então, se a gente pensa eu estou pensando em formar um aluno curioso, um aluno que vá aprendendo através da investigação, ou se eu penso numa formação intercultural, se eu penso numa formação de um currículo voltado a uma transformação social,
o que é, na verdade, que está por trás, quer dizer, quais são os valores dessa escola, quais são os valores que eu trago para essa educação bilíngue, como em qualquer outra escola, né? Então, acho muito importante a gente pensar, por exemplo, nessa criança que começa hoje uma educação infantil, quando ele estiver lá no 9º ano, quando ele estiver no ensino médio, por que a educação bilíngue? Quer dizer, o que ele será capaz de fazer como pessoa, como cidadão desse mundo? Algumas propostas conhecidas, né? Então, pensando já em algumas escolas que eu tenho visitado, as escolas que eu mesma já trabalhei e atendo, há uma preferência, por exemplo, por uma pedagogia por projetos, né? Então, que esse projeto seja uma forma de integrar essas línguas e esse currículo bilíngue. Então, eu estou falando aqui também de uma escola bilíngue, ou seja, em que 2 ou mais línguas são usadas para desenvolver esse currículo e não de algo opcional ou após um horário, por exemplo, né? Então, essas escolhas são pautadas, claro, em pesquisas. Quando se começou a implementar educação bilíngue no Brasil, as pesquisas feitas no Canadá, por exemplo, tiveram grande influência, né? Jim Cummings e Fred Janessi. Depois, nos Estados Unidos, o trabalho todo de Ofélia Garcia, que nos guia até hoje, né? Então, há algumas iniciativas de uso de pedagogias, pedagogia em práticas translíngues, por exemplo. Há também algumas escolas que favorecem a integração de conteúdo e língua numa modalidade CLIL. Então, são diferentes as possibilidades. Há uma tendência de usar uma imersão total para a educação infantil, e depois, à medida em que esses alunos vão para o ensino fundamental das séries iniciais, aí começa a se equilibrar essa carga horária das 2 línguas dentro de uma imersão parcial. Parece ser uma configuração mais comum aqui nos contextos que eu conheço. E essa procura por essa imersão já na educação infantil também está baseado, por exemplo, em estudos da Ellen Bialystok e na grande capacidade do desenvolvimento das funções executivas que esse bilinguismo traria, por exemplo, para as crianças nessa faixa etária. Então, quando a gente está falando assim, nessa escolha, que critérios guiar a escola, tem um pouco do PPP da escola, né? E o porquê, acho que talvez esses sejam os 2 pontos principais, que é alinhar o projeto político-pedagógico da escola com o para que eu estou escolhendo essa educação bilíngue, o que é que eu quero que os meus alunos desenvolvam, aonde eu quero que eles cheguem, né? Terry, onde é que entra, como é que você vê os valores da escola nessa escolha? Como é que a escola pode fazer esse paralelo, alinhar esses valores da escola com todas essas modalidades que a gente tem, todas essas alternativas que a gente tem, né? Cecília, eu acredito que uma das primeiras coisas, você falou em PPP, né? Então a gente tem que falar, claro, na concepção de educação que essa escola tem, na concepção de avaliação, porque a aprendizagem e a avaliação não podem estar dissociadas. Então, se eu acredito que esse aluno bilíngue, ele vai aprender as diferentes áreas do conhecimento numa outra língua, então um valor é eu acreditar que esse programa não é só para instrumentalizar o aluno, por exemplo. Então,
Se no século XX a comunicação era um grande valor, né, de fazer com que as pessoas se comunicassem e aprendessem a se comunicar em mais de uma língua, no século XXI, isso vai muito além. Então, você aprender em uma outra língua faz com que você também desenvolva pensamento crítico, que você desenvolva outras funções, né? E aí a pesquisa também nos mostra, estava lendo essa semana, deu um livro do Peter Meristo, que faz também um trabalho importante em bilinguismo na Europa, e ele falando de como um conteúdo instigante para o aluno numa outra língua é envolvente. Então, acho que nós voltamos aí à questão da concepção de língua, quer dizer, se você olha para a língua como apenas um instrumento de comunicação, isso vai se refletir nessa modalidade ou nesse currículo. Se você olha para a língua como algo que vai muito além de apenas comunicação, porque a língua é instrumento de pensamento, nós pensamos através da língua e nós também nos expressamos e nós definimos a nossa identidade e quem somos através dessa língua, né? Então, isso passa também para esse currículo, para as escolhas que essa escola vai fazer. Então, eu mencionei antes a Ofélia Garcia, né? E eu gosto dessa imagem que ela coloca de que um bilíngue não é a soma de dois monolíngues, né? Então não é uma bicicleta com duas rodinhas rodando separadamente, né? O bilíngue, ele tem um cérebro só e ele pensa nas duas línguas ao mesmo tempo. Então é o que nós chamamos de uma visão heteroglóssica da língua. E quais seriam essas implicações, então? Né? É você entender que a língua acontece a nível de discurso e que, numa educação bilíngue, a língua já não é mais responsabilidade apenas do professor de língua. Né? A língua vai estar no centro de toda a aprendizagem, no centro da aprendizagem das disciplinas que você escolher fazer, ensinar e aprender nessas duas línguas. Então, o professor de ciências, por exemplo, a professora de ciências, ela vai trabalhar juntamente com a professora de língua, porque não é mais só a responsabilidade da professora de língua ensinar a língua, porque a língua, o conteúdo, os conceitos, quer dizer, a abordagem conceitual e a linguística já não estão dissociadas, como nunca deveriam ter estado, né? Pensando mesmo em situações escolares não bilíngues, mesmo dita monolíngue, a gente não é totalmente monolíngue, mas essa separação das áreas do conhecimento não é benéfica para os alunos, né? Então, eu acredito que as escolhas têm que passar por esse olhar das línguas em pleno diálogo, quer dizer, é uma visão, gosto de usar o termo, de uma visão dialógica entre as línguas que compõem esse currículo. E aí você toca num ponto muito interessante, que é essa questão da gente, que realmente, para ser um ensino, fazer uma educação bilíngue, não é ver a língua apenas como um instrumento isolado de um código, né? Um instrumento de comunicação. E aí, a Paola Guimas, ela fez uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso, Terry. Você falou aí na integração dentro da escola, do currículo, é uma pergunta. Se você puder, para você, especificamente, Terry, gostaria que você falasse sobre a resistência de professores polivalentes à implementação de um currículo bilíngue e sobre meios de trabalhar esse ponto, né? É uma pergunta muito boa, Paola, e eu acho que a primeira coisa, que eu até ouvi isso de uma pessoa que já implementou a educação bilíngue há muitos anos na cidade de São Paulo e com sucesso, e uma das primeiras coisas que ela me disse foi:
Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que as crianças são capazes, sim, de aprender nessa outra língua. Agora, é claro que não é só acreditar e aí vai acontecer, né? Então, eu gostaria de dar um exemplo que tem, como ela cita professores, eu vou dar um exemplo sobre formação de professores. Como vocês sabem, ainda não há uma legislação, não a nível federal, que regulamente as escolas bilíngues ou a formação desses professores que trabalham na educação bilíngue, né? Então, existem algumas resoluções, né, uma no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, mas não há nada a nível federal. Então, o que as escolas vêm fazendo? Então, você tem no ensino fundamental, você pode ter um pedagogo, uma pedagoga, que é proficiente nessa outra língua. Em alguns contextos, você tem duas professoras, dois professores trabalhando juntos, e talvez um use uma língua, outro use outra. Mas o que eu queria trazer aqui como exemplo de formação é que, por conta desse cenário, né, as escolas têm trazido chamado para si a formação em serviço dessas equipes. E isso tem se revelado bastante inspirador em muitos aspectos, bastante eficaz, porque quando as professoras, os professores trabalham juntos, inclusive a nível de decisão mesmo de currículo, né, de decision making, de desenvolver esse programa juntos, há uma grande mudança. Eu comecei há um ano e meio, mais ou menos, um programa de formação numa escola bilíngue, junto com uma colega que é da área de português, uma sabida em português, uma pessoa muito querida, muito capaz, a Heloísa Galesso, e nós temos feito a formação de equipes bilíngues juntas, porque como que o aluno é um só, né? Então, como que você vai trabalhar português ou inglês de forma separada? Não tem isso, quer dizer, um aluno que diga, eu quero mais juice, ou que ele diga, I really like acampamento. Veja, tanto uma professora como outra, e eu estou falando de escolas que trabalham, sim, com professoras diferentes para cada uma das línguas, minimamente elas têm que entender o que está acontecendo com esse aluno. Então, esse aluno não está confuso, não é porque ele não sabe dizer, ele está usando todos os recursos linguísticos que ele tem para uma determinada tarefa, proposta, ou para se comunicar, ou para se expressar. Um exemplo que eu posso dar dessa formação, a Elo e eu fizemos, por exemplo, um levantamento dos gêneros estudados no ensino fundamental 1, nós fizemos esse mapeamento dos gêneros de discurso e da tipologia textual, e junto com a equipe, nós fomos colocando nos diferentes graus, por exemplo, e também aí discutimos as abordagens, quer dizer, se nós vamos trabalhar a produção escrita, como é que nós trabalhamos a produção escrita? Como é que fica a devolutiva para essa produção escrita? Que tipo de rubricas nós desenvolvemos para essa produção escrita? Porque, então, aí a abordagem passa a ser um ponto de convergência, né? Uma outra experiência de uma escola que eu visitei esse ano, uma professora de 5º ano me explicava que, ao trabalhar a literatura com os alunos, quando ela chega, por exemplo, em poesia, então, em português, trabalha-se o soneto, em inglês, eles exploraram poemas do Shel Silverstein, e culminou esse projeto com um sarau, né? Então, veja, a função social da língua fica aí presente, as duas línguas se integram. Então, quando
o professor polivalente talvez não tenha, essa professora que a Paola menciona, ou esses professores, talvez eles não tenham tido a experiência, né, nem como alunos, nem como professores, de algo que é possível. Tá? Acho que muitos de nós, eu mesma, por exemplo, eu sou bilíngue, mas eu não estudei em escola bilíngue, né? Eu estudei numa escola de idiomas. Né? A proposta hoje é diferente, então eu acredito que é compartilhando, é estudando, né? Fazendo esses grupos de estudos, e que a instituição traga para si também, seja chamando assessorias, palestrantes que são especialistas. Há muita pesquisa boa sendo feita no Brasil, né, Cecília, que nós já temos largos anos aí de educação bilíngue, e nós precisamos sentar, nos debruçarmos e estudarmos. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta da Paola, é complexa, mas eu quis ilustrar com um exemplo. Eu acho que, ao mesmo tempo, você respondeu, de certa forma, a pergunta de Paola, porque eu acho que você mencionou um ponto muito importante, que é a questão da integração desses professores, e pode ser que esses professores que se sentem, acho que inseguros, talvez não seja a palavra, mas que tem esse pezinho atrás, talvez, na integração com um professor, se for, como você disse, professores diferentes, um dando parte do currículo em inglês, ou até o mesmo currículo, mas numa proposta bilíngue, de ver que não há ameaça. Às vezes esses professores podem não ter uma fluência em inglês e se sentem ameaçados, porque, não vou entender nada, e não percebem que todo mundo ali, na verdade, está falando sobre educação, né? Só que... Exatamente. Olha, o falando propósito... desse... desculpe. Não, é isso. O propósito dos dois professores dos dois lados, das duas línguas, é a mesma, é formar os alunos, é desenvolver os alunos, seja em inglês, seja em francês, em português, estamos trabalhando com o mesmo fim. Exato. Quando você fala desse mesmo fim e dessa talvez insegurança ou veja, quais são os talentos? Acho que isso é uma pergunta também que a escola pode se fazer, né? Quais são os talentos que eu tenho na minha equipe e como cada um pode trazer o seu melhor para a sala de aula? Então, um outro exemplo, né? Muitas escolas bilíngues ensinam ciências em inglês, por exemplo, outras ensinam parte das ciências em inglês e parte em português, na seguinte configuração: você apresentaria os conceitos em português, né, ou uma parte, entre aspas, mais teórica, mas as aulas de laboratório e as aulas experimentais são feitas em inglês. Ou a parte de matemática, em que também conceitualmente se aborda em português, mas aí a resolução de problemas, e aí com os alunos trabalhando colaborativamente, é feita em inglês. Então, acho que o trabalho colaborativo é algo fundamental na educação bilíngue, porque tanto para os professores, para o planejamento colaborativo, quanto para esse ensino colaborativo e essa aprendizagem colaborativa. Acho que quando isso começa a acontecer de uma forma sistemática na escola, esses receios, medos, entre aspas, que você muito bem lembrou, Cecília, eles começam a se diluir, sabe? E vem o forte de cada um, né? A potência de cada um. E isso pode ser essa forma como você falou aí. Às vezes você tem, que é todo dado, vamos dizer, na língua estrangeira, mas muitas vezes eu acho que talvez o que eu vejo de uma forma mais comum, não quando a gente fala em escola bilíngue, mas quando a gente fala em educação bilíngue, então outras formas de levar o ensino bilíngue para a escola, como programas bilíngues e tal, é essa coisa de a segunda língua, ou no caso que a gente está falando, na maioria das vezes o inglês, ele serve para reforçar e consolidar os conhecimentos trabalhados na aula em português. Então, quando você fala, é apresentado talvez uma parte mais teórica, mais expositiva em português,
mas o tempo da aprendizagem, a experimentação, a manipulação daquele conhecimento feita na segunda língua, ela dá mais segurança para o aluno, porque eu posso até não saber o nome desse equipamento, mas eu sei o que ele faz, eu sei o que... Então, aquilo ali, Exato. uma coisa é um círculo virtuoso, né? Virtuoso. Eu falei em escola bilíngue, e você falou na legislação, na falta de legislação, na verdade, e aí eu espero que já tenha respondido a pergunta que Cássia Alcântara fez, que ela pediu para você falar um pouco sobre essa questão da legislação brasileira e o que é que a gente, se você se lembra assim de cabeça alguma coisa que a gente possa ler em termos de regulamentação de escolas bilíngues, Olha, ou alguma sugestão de como ela pode achar. Sim, a legislação não é exatamente minha área de especialidade ou de atuação, mas existem algumas regulamentações no estado de Santa Catarina e no Rio de Janeiro, tá? E só para você ter uma ideia, em São Paulo, por exemplo, o estado diz uma coisa e o município diz outra. Então, para você ver como isso está realmente ainda muito incipiente. Então, acho que ela poderia procurar na regulamentação da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e de Santa Catarina para ela ter um pouco mais de informação, mas baseado nelas, algumas outras escolas vão trazendo para o seu contexto essa, vamos dizer, essa experiência de outros lugares, ou até mesmo de São Paulo. Na minha experiência, continua sendo que para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental você tem um pedagogo, eles chegam a dizer em São Paulo, por exemplo, para o município, que seja pedagogia e letras, ou pedagogia e um certificado que prove a sua proficiência nessa outra língua. Então, veja como é diferente, quer dizer, com todo o respeito que eu tenho pela certificação que é dada por um exame de proficiência, mas é muito diferente de você ter uma graduação, né, em letras, por exemplo, que é muito mais ampla. Então, vejo, são valores diferentes atribuídos aí, né? Então, é um campo, nós precisamos realmente de políticas públicas para a educação bilíngue. Mas eu também estou até esperançosa nesse sentido, porque eu venho vendo muito mais resoluções e encaminhamentos para a gente conseguir ter uma política mais séria e acabar conseguindo que essa legislação saia para que é melhor para todo mundo, né? Você falou muito em currículo, Terry. Você falou dessa coisa, você falou em currículo na necessidade, em como muda tudo e é muito conducente a uma educação bilíngue tranquila e harmônica. A gente, que os professores construam, os professores, tanto o professor que usa o inglês quanto o professor que usa o português, trabalharem juntos na construção desse currículo. E aí tem várias perguntas aqui nos comentários em relação à BNCC. Então, por exemplo, Luana Castro, ela pergunta como podemos envolver, à luz da BNCC, o projeto de vida no ensino bilíngue com os estudantes. Essa coisa do desenvolvimento do currículo e a BNCC, né? Sim. Então, se você puder responder, Luana. Tá. Uma coisa que vale para a educação bilíngue, como vale para a educação ponto, é que ela nunca está pronta, né? O currículo nunca está pronto, na verdade. Ele é orgânico e ele vai se ajustando, né? Ele tem que ser revisto anualmente
e ele tem que ir incorporando o que vai chegando, porque, por exemplo, muitas escolas bilíngues já consolidadas em São Paulo, de repente tiveram que parar e olhar para a BNCC e trazer a BNCC também para o seu currículo. O que acontece, por exemplo, na BNCC, nós não temos uma área específica para a educação bilíngue, e para o ensino fundamental, anos iniciais, nem para o inglês, né? Ele não é contemplado na BNCC. Mas acho que é importante lembrar duas coisas. Primeiro, que a BNCC não é o currículo, né? Ela é uma base nacional curricular, e aí em cima dela, cada região, cada escola vai construir, e assim, ela não é uma opção, né? É lei, nós temos que implementá-la, mas a BNCC traz algo que eu acho muito valioso, que é a área de linguagens, né? Então, se você tem língua portuguesa, você tem as áreas das linguagens, de artes, do letramento digital, da música, e isso tem muito valor dentro da educação bilíngue, quer dizer, então, o currículo é formado a partir dessas competências das linguagens, e aí a gente pode também trazer, embora não esteja assim tão específico, mas a menção, olha, podemos trazer também a pedagogia dos multiletramentos. Agora, em que língua cada uma dessas áreas vai ser trabalhada, ou em que línguas, aí também pode ser uma decisão da instituição, né, Cecília? Eu penso que, vamos pensar em música, por exemplo, em arte, dependendo da manifestação artística, da manifestação musical, você pode ter um projeto que é desenvolvido numa determinada língua e o outro dentro da mesma área e na outra língua, ou nas duas, né? Então, acho que é preciso desencapsular um pouco as formas de pensar já mais estruturadas e olhar para uma flexibilização que permita que a gente olhe para o bilinguismo, para a interculturalidade, como algo maior, algo mais amplo. Tem uma pergunta super interessante aqui, Terry, que eu acho que acrescenta ao que a gente vem conversando, né? Você falou aí já nessa questão intercultural, de multimodalidades, multilinguismo, na verdade, de linguagens, e a gente não separar, né, tanto o português e o inglês, talvez o real, o bilíngue, seja a gente caminhar por esse path aí estamos falando de linguagens, tudo é forma de se expressar. Cibele Moura, ela diz, Terry, você acha possível, dentro do contexto de escolas bilíngues, de elite, o recorte aí fica um pouquinho maior, né? Maior. Fazer o uso do patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação bilíngue, multilíngue? Olha, eu gostaria de entender um pouco melhor o que a Cibele... Oi, Cibele, já nos encontramos em outras ocasiões, muito bom te ver por aqui, Cibele. Eu espero ter entendido o que você chama de patrimônio vivencial, mas se é o que eu entendi, eu vou linkar essa ideia com a ideia de agência transformadora na educação. Então, se eu estou educando um aluno agente, ele é agente de quê, onde, quando e para quê? Quer dizer, ele está agindo só para si, ele é influenciado e modificado por essa comunidade, essa sociedade onde ele age, e como ele age de forma transformadora sobre ela. Então, quando nós nos colocamos
num contexto de bilinguismo, multilinguismo e multiculturalidade, eu acredito que os patrimônios culturais que estão à mão, ou à mão no sentido de mais próximos, são os dos nossos alunos, e isso tem um valor imenso, quer dizer, o que ele vivencia deve, sem dúvida, ser trazido para esse contexto. Quando eu penso no que a Cibele está trazendo, eu estou aqui pensando em algo, pensando, por exemplo, na metáfora do estudo do meio, né? Então, quando eu saio com um grupo para estudar, para apreciar, para visitar, para aprender sobre um determinado lugar e os fazeres desses lugares, eu tenho uma intencionalidade, né? Eu chego nesse lugar, então eu vou visitar um determinado museu, ou sei lá, já te falei isso, né, Cecília, adoro Recife, mas então vou a Recife e vou lá visitar a Casa do Sertão, é isso? Cais do Sertão. Cais do Sertão, tá vendo? Não fui ainda, preciso ir. Então vou Tá, lá vai ter que visitar, vir. vou ter que ir. Visitar o Cais do Sertão, ou eu vou visitar a oficina de Francisco Brenan, ou o Instituto do Ricardo Brenan. E aí, de repente, eu estou passeando por uma das ruas do centro e eu vejo uma sinagoga. Né? E aí eu falo, nossa, o que... entro e visito a sinagoga, e aí eu aprendo que foi um dos primeiros... Foi a primeira sinagoga. sinagoga. A primeira sinagoga no Brasil, né? E aí, veja, eu estou nesse estudo do meio com professor de história, com professor de geografia, com a professora de português, talvez de inglês, se a escola for bilíngue. Nesse momento, esse visitar, esse patrimônio cultural que eu estou vivenciando, ele não está segmentado nas diferentes disciplinas. A minha proposta é que a gente trouxesse esse espírito desse estudo do meio para as nossas salas de aula, dentro de uma educação bilíngue, em que essas diferentes áreas do conhecimento naveguem de forma integrada, de forma colaborativa, com a participação dos diferentes docentes, mas com a voz do aluno ali. Cibele, não sei se respondi sua pergunta. Quando ela fala em patrimônio vivencial, eu entendo exatamente como você, Terry, essa questão de trazer a vivência do aluno, o que torna o aprendizado muito mais significativo, né? E a gente valorizar essa vivência do aluno, essa personalização, que é bem diferente da educação tradicional. E aí, eu acho que quando a gente pensa nessa multiculturalidade, nessa multimodalidade que o ensino bilíngue é uma das vertentes mais ou comuns, talvez, traga para a gente essa possibilidade de valorizar isso, né? De explorar esse patrimônio vivencial do aluno, como uma fonte de conhecimento também, como uma fonte de temática, como um jump board para uma discussão, para comparações. Eu acho isso tão rico. E eu acho que o ensino bilíngue, ele proporciona e ele incentiva muito mais a isso, né? A gente pode falar, só com um exemplo, todos esses encontros de jovens que fazem Poetry Slam, por exemplo, né? Então, já imaginou você fazer em mais de uma língua, e eles têm tanto para trazer da vivência deles, do local, quer dizer, de que lugar eles falam e como eles se expressam, né? Tem uma poeta portuguesa, Matilde Campilho, eu a conheci há alguns anos na Flip,
o Festival Literário, a Festa Literária em Paraty, e Matilde viveu alguns anos no Rio de Janeiro, ela viveu também em Nova York, e ela tem poemas totalmente bilíngues, né? Então, que vão do português para o inglês e voltam para o português e voltam para o inglês. E aqui, não longe de nós, né? Pensar no nosso grande Leminski. Leminski também tem poemas feitos em mais de uma língua, né? No mesmo poema, né? Então, vejam, acho que é uma forma tão rica, né, de você se expressar, de você olhar o mundo e dizer o mundo, né? Terry, toda essa experiência que você tem na área, na formação de professores, na consultoria, em preparação, construção de currículo, em sua opinião, quais são os maiores desafios na construção desse projeto, na construção desse currículo que está alinhado com o projeto, com a filosofia pedagógica da escola? Quais são esses desafios de implementar, os maiores desafios de implementar um projeto de educação bilíngue dentro de uma escola? Olha, alguns desses desafios eu acho que de alguma maneira eu até acabei mencionando já como um aprendizado, né? Que é a questão do planejamento colaborativo, da formação dos professores. Então, ele é desafio durante um tempo e aí você vai aprendendo, torna-se aprendizagem, né? Você trazer e incorporar a BNCC também é um grande desafio aí nas duas línguas, mas uma coisa que eu não mencionei ainda, e eu acho que é um grande desafio e é importante pensar, muitas das escolas bilíngues que eu conheço funcionam em período integral, e na implementação você tem que pensar os tempos também, né? Os tempos alocados a cada língua, mas também o tempo de implementação. Então, duas das escolas que eu conheço bem tomaram uma decisão muito sábia, eu acho, mas ao mesmo tempo corajosa, que foi implementar um ano por vez, né? Então, não é assim, de repente nós temos todo o ensino fundamental para oferecer a essa comunidade. Então, ela foi crescendo paulatinamente. E por que isso foi bom, né? Isso é o relato das gestoras que eu entrevistei. Isso é bom porque te dá tempo de ir formando a equipe, de você ir produzindo, criando e ajustando esse currículo e também ir trazendo a comunidade para perto de você para entender o que é isso, porque muitas famílias ficam inseguras, claro, mas meu filho vai ter um atraso aí no aprendizado, mas ele não vai ficar confuso, mas será que dá, não dá, como é que é? É você trazê-los para que eles entendam também o que é, porque muitos trazem filhos para a educação bilíngue até por uma questão muito prática. Eu levo para uma escola só, não preciso tirar da escola para levar para outros lugares, por exemplo, para aprender um idioma ou mesmo os esportes, ele fica lá, tempo integral, e em cidades grandes isso é, sem dúvida, muito prático. E aí muitas famílias acham que é só a questão da língua, e nós sabemos que não é, né? Vai muito além disso. Então, o período de implementação é um grande desafio. Eu conheço outras escolas que resolveram montar todos os graus ao mesmo tempo, e isso, assim, é um trabalho hercúleo, né? Outro grande desafio nesses tempos é decidir, por exemplo, eu vou ter blocos de uma língua, eu vou ter períodos de uma língua, eu vou ter, por exemplo, de manhã um dia inglês, à tarde português, no dia seguinte eu inverto. Como é que ficam os horários acadêmicos e os horários das outras áreas? Sei lá, se eu tenho laboratório de artes, se eu tenho culinária, o almoço, que papel
as línguas desempenham também, né? Porque é um período integral. Então, como é que eu envolvo também esse aluno num período integral para que ele também vivencie essa experiência nas duas línguas? Costuma ser também um grande desafio. Você falou aí em envolver a comunidade escolar, né, as famílias, e você, é, o que papel, eu acho que fica uma pergunta até um pouco óbvia, mas acho que é uma coisa que a gente precisa falar também, que é como, eu acho que muitas vezes os pais, você falou aí, os pais muitas vezes veem só como uma segunda língua, só como o código de saber aprender a falar inglês, e não entendem que é uma abordagem menos focada na estrutura, não tão presa, não tão limitada, e existem vários questionamentos. Eu ouço muito quando a gente fala em projeto bilíngue, em programa bilíngue, em escolas que adotam programas, essa, essa, essa essa fala de, mas a família não entende, a família não está vendo. É, você acha que o caminho é esse, é trazer a família para dentro da escola, envolvê-la mais, que a gente consegue diminuir esse desafio, talvez, Terry? Olha, Cecília, eu acredito que sim. As experiências das quais eu tenho relato, ou até a minha própria, quando você traz a família para educá-la mesmo sobre o que é que nós fazemos, por que fazemos assim, e também mostrar experiências que vão bem, né? Então, existem possibilidades até de você filmar os próprios alunos dentro da sala e trazer para uma conversa com os pais e explicar o que está acontecendo e estabelecer um canal de comunicação em que eles também possam te perguntar e você tem a chance de responder. Não muito tempo atrás, uma professora recebeu uma pergunta de uma mãe, e aí a professora comentou comigo, ela falou, olha, a mãe estava muito preocupada porque a menina está aprendendo a escrever em inglês e ela comete erros de ortografia. E aí a pergunta da mãe era, corrijo ou não corrijo? Eu fico morrendo de vontade de corrigir, o que eu faço? Que bom que essa mãe perguntou, porque assim a gente pode também orientá-la, né? Porque algumas não perguntam, corrigem tudo, deixam, às vezes acabam causando um dano e não um benefício também à criança. Então, acho que trazer as famílias, sim, para dentro da escola, para que eles entendam, sabe assim, um pouco como medicina, você trabalhar na prevenção, né, e não depois Orientação, né? e na orientação, acho que isso é muito, muito importante. Um outro desafio grande, Cecília, eu acho que entra nas questões de avaliação. Era isso que eu ia perguntar, porque a avaliação é um xodó meu. E eu ouço se falar tão pouco em avaliação quando a gente fala em bilíngue. E a avaliação, eu acho que está assim, no cerne da questão. Se você não mudar a forma de avaliação, se ela não for condizente com esse alinhamento, com esse currículo em conjunto, você não consegue ter o resultado que você. Mas fale um pouco, Terry, sobre qual é a importância, qual é o papel da avaliação, o que a gente tem que levar em consideração em relação à avaliação quando implementando um projeto bilíngue. Olha, Cecília, eu acho que a avaliação é importantíssima em qualquer formato de educação, né? Porque eu realmente acredito que a gente avalia para a aprendizagem e na aprendizagem, não é contra ela, né? Não é para descobrir. Eu acho que a avaliação diagnóstica é legal para ver onde o aluno se encontra e, a partir dali, quais são os caminhos e para que ele entenda também como que ele vai seguir esse caminho, que estratégias ele pode usar,
o que ele quer aprender, o que ele quer descobrir, como que ele aprende melhor ou não. O que acontece, assim, digamos, um desafio adicional na educação bilíngue é que você também avalia conceitualmente, né, nessa outra língua, na qual talvez o aluno ainda não tenha uma proficiência suficiente para se expressar, por exemplo, numa linguagem acadêmica, num determinado conceito, sei lá, ele tem que explicar a fotossíntese em inglês, né? E aí, de repente, ele não tem o vocabulário suficiente. Esse é um grande desafio. Um outro desafio é que uma escola, ela recebe alunos novos periodicamente, e ela pode receber alunos que vieram de outra cidade, de outro local, de outra escola, em que o currículo bilíngue não existia, e esse aluno talvez não tenha ainda uma proficiência linguística semelhante à que é esperada para aquela série ou semelhante à dos seus colegas. De que maneira a escola vai dar suporte a esses alunos? Então, onde que entra a instrução diferenciada também? E não estou dizendo que a instrução diferenciada seja só para esses, eu acho que para eles também, mas nós todos somos diferentes e aprendemos de forma diferente, né? Então, acho que a educação bilíngue também nos propicia essa abertura para, de certa forma, individualizar muito dessa educação. Então, um exemplo aqui de avaliação. Eu dei um curso sobre avaliação em contextos bilíngues o ano passado, e eu tive duas alunas que trabalhavam na mesma escola, uma professora de ciências e outra professora de inglês, no fundamental, anos finais, e as duas fizeram uma prova juntas, ou seja, a prova de ciências e de inglês era uma só, em que os textos e os conceitos foram avaliados pelas duas professoras, uma olhando para vamos dizer, a clareza da linguagem, ou se havia coesão, coerência, a outra olhando para o conceito científico, se estava explicado de forma condizente, né, com a questão lá de ciências, e aí você pode ver que o aluno, onde que ele está, ele entende o conceito, mas talvez ele ainda não tenha a correção linguística, ou ele se expressa direitinho, certinho lá linguisticamente, mas ele não aprofunda o conceito para acompanhar a consigna da professora, enfim. Agora... É saber que vai haver um equilíbriozinho aí, que vai, às vezes é um pouquinho mais para um lado, às vezes um pouquinho mais para o outro, mas que vai haver uma hora... Exato. E o que acontece também, Cecília, no caso assim, é que isso não foi só na avaliação, né? Quer dizer, chegou assim, por quê? Porque elas já vinham trabalhando de forma colaborativa também, quer dizer, qual é o tema interdisciplinar? Então, o que eu estou aprendendo em ciências e que textos informativos na aula de inglês podem me ajudar a entender melhor esse texto. E aí, pensando também em outras formas de avaliação propostas, em que, embora nem todas as instituições concordem, mas você poderia, por exemplo, ter um texto ou um vídeo numa língua e o aluno responder na sua primeira língua, por exemplo, se ele se sente mais confortável, pelo menos até ele atingir aquele patamar. Ou aquela fluência, né? Ou você avaliar os conceitos através de uns graphic organizers, ou de ilustrações, ou com uma outra mídia, tá? Alguma coisa que dê um tipo de scaffolding, alguma coisa que dê um tipo de suporte para cobrir essa lacuna linguística, talvez, que o aluno tenha, né? Eu acho que quando você falou em instrução diferenciada, talvez teve Yuri de Andrade,
ele perguntou, ele gostaria de saber como lidar com um projeto bilíngue, sabendo que em sala de aula temos diferentes níveis de conhecimento. Ele não especificou se era conhecimento da matéria em si, né, da área de ciências ou matemática, mas, ou da língua sendo ensinada, mas eu acho que o que você falou sobre instrução diferenciada responde à pergunta de Yuri. Terry, inacreditavelmente. É mesmo. Nossa, agora eu Quase estou vendo a hora. Faltam 5 minutinhos. A gente está quase no fim da conversa da gente de hoje. E aí eu queria te perguntar qual é a mensagem que você quer deixar com quem está nos vendo agora. Olha, eu acredito muito em educação, tá? Tô nela a minha vida toda, né, que já é bem longa, comparada com muitos dos jovens que estão nos assistindo, e eu acredito na educação bilíngue. Eu acho que eu tenho duas coisas para dizer. Uma é que pesquisem em sua sala de aula, estudem, leiam, acreditem, tentem achar formas, se isso não estiver ainda de forma estruturada na sua instituição, se você não tiver horários atribuídos de planejamento colaborativo, reúnam-se com os colegas, tentem fazer um movimento para mostrar a importância de vocês trabalharem juntos e estudem, pesquisem. Existem grupos de estudo de educação bilíngue, na PUC, por exemplo, tem um, liderado pela doutora Fernanda Liberali, há vários grupos de estudo e nos seus lugares, nas suas escolas, estudem e leiam para os seus alunos. Leiam em português, leiam em inglês, leiam literatura. A literatura atravessa o corpo da gente, a literatura faz com que a gente... Eu acredito que a literatura é transformadora e acho que a gente pode fazer muito pelos nossos alunos, desenvolvendo esse leitor neles, né? Que vai muito além de competência, não estou falando só da competência de ler e entender, mas de apreciar, de amar, de olhar para a literatura, para a arte de uma forma realmente transformadora. Acho que nós, nesse período difícil que a gente está vivendo, a gente vê tanta inequidade vem à tona, né? Nada que a gente não soubesse antes, mas está vindo de uma forma tão forte. Então, se nós trabalhamos com várias línguas, com várias culturas, com a interculturalidade, se não for para desenvolver um ser humano melhor, então, para que é, né, Cecília? Aqui é que é. Concordo com você. 100%, Terry. E só antes de eu terminar de fazer meus agradecimentos, eu acho que uma das professoras que trabalhou, que você mencionou aí, que trabalhou junto nessa prova, Fernanda Cunha, ela estava nos comentários descrevendo sobre os assuntos, eram terapias alternativas, a questão da saúde pública, muito legal. Fernanda, adorei. Obrigada, Fernanda. Adorei. Gente, eu quero, a gente está chegando aqui no final, eu quero agradecer a todo mundo que veio, participou, comentários, foram muitas perguntas, a gente não conseguiu realmente responder a todas. Terry, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por ter aceito esse convite, por sempre proporcionar uma conversa tão gostosa, você precisa vir para Recife para a gente ter uma conversa irei, face to face. Quando a gente puder sair de casa, vou planejar. Adorei conversar com você novamente, Cecília. Foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito quem está nos assistindo. Mais uma vez, obrigada a Educate Richmond. Gente, mais uma vez agradeço a todo mundo que veio, participou, assistiu a gente. E eu lembro a todo mundo que está aí participando, vendo agora, que a nova edição da revista do Richmond Share Blog, a compilação, formato 100% digital, é totalmente gratuita, está disponível, vocês têm os links aí nos comentários. E essa transmissão de hoje, ela fica gravada nas páginas da Richmond e da Educate, no Facebook e no YouTube, tá?
Sigam a Richmond e a Educate nas mídias sociais para estar sempre por dentro de tudo que a gente promove, webinars, lives, cursos, conteúdo, tanto para professores quanto escolas parceiras, tá certo? Muito bom estar aqui com vocês, espero vê-los numa próxima vez também, e muito obrigada por tudo. Boa noite.